Só confirmar. Tá aqui, tarefa. Tela 2, tarefa net. Perfeito. Tarefa, isso. Tarefa net. Então vamos lá, gente. Ó. Lembrar que a gente está estudando sólidos geométricos, né? Volume, capacidade, né? Então tem bastante formulinha para você decorar aí, para você aprender, né? Então vamos lá. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Veja, eu tenho um cilindro na parte de baixo e um cone na parte de cima. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então, eu tenho um silo, tenho um cone aqui em cima e tenho um cilindro. Então, veja. O volume total do silo é o volume do cone, que é a parte de cima, mais o volume do cilindro. Não é isso? São os dois? Eu pego os dois, é o volume do cilindro mais o volume do cone. Vamos resolver separado aqui. Volume do cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Mais a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura por 3. O π ele mandou usar 3, né? Então vamos a 3. O raio. Quanto vale o raio aqui, ó? Esse aqui é o raio, que é igual a esse, ó. Né? Se eu prolongar aqui, ó, é a mesma coisa. Então, o raio é 3 ao quadrado, vezes a altura, que também é 3, olha aqui, a altura do cone, a altura vale 3, dividido por 3. Cancela o 3 com 3, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27 metros cúbicos, porque todas as medidas são em metro, então dá metro cúbico. Perfeito? Agora vamos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. É isso? E a área da base é um círculo, é πr ao quadrado vezes a altura. O π vale 3, o raio também é 3, e a altura, ó, aqui é a altura do cone. Aqui é a altura do cilindro. A altura do cilindro vale 12. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 9... Opa. 3 vezes 9, 27, certo? 27. 27 vezes 12 me dá 324 metros cúbicos. Ok? Então, o volume total do silo é 27 mais 324, que me dá 4 e 3, 5, 400... Não, 351, né? Eu já cobro. 351 metros cúbicos. Agora veja só. Cada caminhão transporta, ó, um caminhão transporta 20 metros cúbicos. Quantos caminhões vai precisar para transportar 351 metros cúbicos? É só fazer 20 vezes x igual a 351. X é igual
a 351 dividido por 20. Quanto que dá 351 por 20? Me dá 17,55 caminhões. Então, desculpe, só tem um caminhão, né? É 17 viagens. Só que se eu der só 17 viagens, vai faltar 0,55. Então, eu tenho que dar, arredondo isso aqui para cima. O caminhão, para transportar todo o silo, tem que dar 18 viagens. Essa aqui é a resposta final. Chique, hein? Exercicinho bem legal, ó. 18, item D, ó. Muito legal esse exercício. Apesar de ter 3 silos desenhados, ele fala só do volume de um, né? Então, eu tenho aqui um cilindro e tenho um cone. Calculo o volume do cone, quanto cabe dentro, calculo o volume do cilindro, somo os dois para achar o volume do silo, o volume total, que é o volume do cone mais o volume do cilindro. Certinho? Bem legal esse exercício, hein? Né? Aí, depois que você achou o volume total, ele tem um caminhão só, cada caminhão leva por vez 20 metros cúbicos por viagem. Para transportar 351 metros cúbicos, eu vou precisar de X caminhões. 20x é igual a 351. Passo 20 dividindo. 351 por 20 vai dar 17,55 viagens. Então, eu arredondo para cima. Eu tenho que dar 18 viagens para transportar todo o conteúdo do meu silo. Perfeito, gente? Joinha, é só o primeiro exercício. Está só começando. Vamos lá. Qual o volume de uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 6 e altura 8? Então, ó, o lado do quadrado está aqui. E aqui é a minha altura da pirâmide. Certo? Bom, como que é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Vou melhorar essa área da base aqui. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a base é o quê? Ó, a base é isso aqui. É um quadrado. Se aqui tem 6, aqui também tem 6, né? Então, a área da base, se a base é um quadrado, é lado vezes lado. É 6 ao quadrado. Vezes a altura, que é 8. Dividido por 3. Certo? Então, o volume da pirâmide... 6 ao quadrado, 36, vezes 8, dividido por 3. Cancelo 12 por 3, dá 8. Fica 12 vezes 8. 12 vezes 8, 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1, 9. 96 centímetros cúbicos. 96 centímetros cúbicos a pirâmide. É 1/3 da área da base vezes a altura. Bem tranquilão, né? Tem que esquentar muito a cabeça. E agora? Pedro comprou um bolo de 15 centímetros de altura para comemorar no aniversário de sua esposa. Qual o volume desse bolo, sabendo que sua base é um círculo de 20 centímetros de diâmetro? Agora, que formato que é o bolo, gente? Eu tenho a base que é um círculo, tudo bem? Que formato vocês acham que é? É um cilindro, né? Ele fala que o diâmetro vale 20 centímetros. Se o diâmetro vale 20, quanto vale o raio? O raio é metade do diâmetro, né? Então, vale 10 centímetros. E a altura? A altura do bolo vale 15 centímetros. Que é isso aqui, né?
E ele quer o volume do bolo. O volume do bolo é o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, né? A área da base, como é um círculo, é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do bolo, a área da base, π, ele não falou nada do π, né? Ele não falou nada se quando coloca π, vamos deixar π mesmo. O raio é 10 ao quadrado vezes a altura, que é 15. O volume do bolo é π vezes 100 vezes 15. Então, o volume do bolo é 100 vezes 15, que me dá 1.500. Pi, todas as medidas estão em centímetro, então é em centímetro cúbico. O volume do bolo, 1.500 pi centímetros cúbicos. Resposta: o volume do bolo é 1.500 pi centímetros cúbicos. Tranquilo? Joinha? Vamos lá então, vamos fazer o 4. Para o aniversário de Lívia, sua mãe fará cones recheados de brigadeiro. Sabendo que a altura de cada cone é 10 centímetros, olha lá, a altura aqui a altura é 10 centímetros. Sabendo que a altura do cone é 10 centímetros e que o diâmetro da circunferência por onde será colocado o recheio é de 6. Pequeno probleminha técnico aqui no microfone. Então, ó, para o aniversário de Lívia, sua mãe fará cones recheados de brigadeiro. Sabendo que a altura de cada cone é 10 centímetros, a altura do cone 10 centímetros, e que o diâmetro da circunferência por onde será colocado o recheio é de 6 centímetros. Ó, o diâmetro, aqui, ó. Esse diâmetro é de 6 centímetros. Portanto, o raio é de 3 centímetros. Perfeito? Calcule o volume de recheio que a mãe de Lívia deve comprar para fazer 30 cones para a festa da família. Então, ó, vamos calcular o volume do cone. Que ele vai encher de brigadeiro, né? Isso. O volume do cone é área da base vezes altura dividido por 3. A área da base, como é um círculo, é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Volume do cone. O π, ele falou para usar 3 no lugar do π, né? No lugar do R, também colocar 3, que é o raio, 3. A altura vale 10 dividido por 3. Cancelo 3 com 3. Isso aqui me dá 9 vezes 10, que me dá 90 centímetros cúbicos. 90 centímetros cúbicos. Perfeito? Só que ele quer quantos cones?
Isso aqui é de um cone. Ele quer 30 cones. Olha lá. São 30 cones para toda a família. Para a festa da filha. Então, 30 cones. O que eu tenho que fazer? 30 vezes 90. 30 vezes 90, 3 vezes 9, 27, com 2 zeros. Ou seja, 2.700 centímetros cúbicos de brigadeiro que ele vai precisar. Certo? Então, olha, a gente estudou, a gente fez o exercício 1, que é do silo, que é bem interessante, tá? Que tem a junção do cone com o cilindro, que tem que somar os dois volumes, né? E depois dividir pela quantidade de cada caminhão que carrega 20, dá o total do passeio, ou quantas viagens dá para fazer. No 2 é bem simplesinho, é o volume de uma pirâmide, né? A área da base vezes a altura dividido por 3, muito tranquilo, a base é um quadrado, lado vezes lado, bem tranquilo, muito tranquilo. O 3 é o volume de um bolo, o bolo é um formato de cilindro, altura 15, diâmetro 20, também é bem tranquilão, área da base vezes a altura, cilindro. O quarto exercício é um cone, 10 centímetros de altura, 6 centímetros de abertura de diâmetro aqui, né? Cujo raio é metade, vale 3. A gente calcula o volume de um cone, que é a área da base vezes a altura dividido por 3, e depois multiplicamos por 30, porque ele não quer um cone só, ele quer 30 cones. Tudo bem? Meu povo, vamos encerrar aqui. A gente faz daí, começa na próxima aula, tá bom? A gente continua na próxima aula. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais.